O evangelho que vamos refletir hoje se encontra no Evangelho de Lucas 4, 14 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados pelas palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje o Evangelho de hoje propício para esse início de ano, esse sétimo dia deste ano, a qual também nós possamos também declarar na nossa vida, declarar para nossa casa, para nossa família, um ano da graça do Senhor. É momento também de nós pegarmos esta passagem do livro de Isaías e nós também declararmos isso para nós, para nossa casa, para nossa vida particular, para nossa missão, pelo nosso chamado. Hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, é o tempo oportuno de nós colocarmos esta palavra de Deus em prática. Assumirmos a nossa missão, assumirmos o nosso chamado, a nossa vida de oração, a nossa vida com Deus. Vamos ver nos detalhes deste Evangelho, a qual também vai encaixando. Nós vamos assim nos colocando dentro deste Evangelho. Jesus voltou para a Galiléia. Meu amado e minha amada irmã, é tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar para a nossa essência. É tempo de nós voltarmos para onde nós nascemos. É tempo de nós voltarmos para o Senhor. É tempo de nós voltarmos para a casa de Deus. É tempo desta volta, meu irmão e minha irmã. É tempo de nós tomarmos posse deste Evangelho agora, nesta data, neste dia, e nós voltarmos para o Senhor. Por onde tem andado, meu irmão e minha irmã? Por onde tem andado os seus pensamentos? Por onde tem andado os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração? Estão distantes do Senhor? Os meus ouvidos estão distantes da voz do bom pastor? Os meus olhos já não estão mais fixos no Senhor? O meu coração já não ama mais o Senhor? Já não tem aquele ardor pela sua palavra? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse detalhe deste Evangelho, desta palavra, Jesus voltou para a Galiléia. Hoje, meu irmão, qual é a Galiléia que você precisa voltar? Aonde você precisa voltar, meu irmão e minha irmã? Na sua essência, nas suas primícias, naqueles momentos em que você viveu na presença do Senhor, naquelas experiências do amor de Deus, naquele contato, naquele anseio, naquela alegria de escutar a palavra de Deus, de ler a palavra, de proclamar a palavra de Deus. Isto, meu irmão e minha irmã,
é com a força do Espírito Santo. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. Veja, meu irmão, a necessidade de nós pedirmos esta volta, mas pela ação do Espírito Santo de Deus, pelo mover do Espírito Santo, pela graça, pelo poder do Espírito Santo que move o nosso coração. Sozinho não vamos conseguir. Sozinhos nós ficamos pelo caminho, nós desanimamos diante das dificuldades, diante dos desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Se nós não nos enchermos desse Espírito Santo de Deus, certamente ficaremos pelo caminho e não teremos força para voltar. Meu amado irmão, minha amada irmã, ainda seguindo este evangelho, os detalhes deste evangelho, cada palavra, buscamos esse detalhe. E veja, era costume de Jesus ir ao templo, ir à sinagoga. Era costume, Jesus ia todo sábado. Veja, meu irmão, a perseverança. Jesus mostra aqui para nós, é costume ir às sinagogas, ir ao templo, ir à igreja. Era costume, e nós muitas vezes estamos perdendo esse costume de nos colocarmos em oração, de colocarmos para a leitura da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, o Evangelho hoje já fala desta primeira palavra, fala para nós, Jesus voltou. Esta volta hoje acontece também a voltar a ler a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, neste ano que se inicia, faça um propósito no seu coração dessa leitura desta palavra, de você ler um versículo por dia. Faça um propósito hoje de você buscar na palavra de Deus todas as suas respostas que muitas vezes nós buscamos em outros lugares, em outras situações, onde a palavra de Deus nos dá a sua resposta. O Evangelho nos diz assim: deram-lhe o livro do profeta Isaías. E Jesus, meu irmão, quando recebeu o livro do profeta Isaías, quando nós recebemos a palavra de Deus, quando nós nos colocamos em oração diante da palavra de Deus, os nossos olhos começam ali a buscar uma leitura, começam ali a buscar a palavra de Deus. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o nosso coração anseia, aquilo que o nosso coração precisa escutar de Deus, os nossos olhos encontram na palavra de Deus. Tenho certeza que você já viveu essa experiência. Eu tenho certeza que você já viveu essa experiência de você estar ali, talvez folheando a Bíblia, a Sagrada Escritura, e de repente você começa a ler um versículo, e aquele versículo começa a mexer com o seu coração, começa a mover dentro de você, e você diz: nossa, que linda palavra, que conforto veio no meu coração. E na vida de Jesus, naquele momento, neste Evangelho, para o Senhor não foi diferente. Veja, meu irmão e minha irmã, Jesus achou a palavra em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. A missão de Jesus estava ali diante aos seus olhos. Isaías já tinha profetizado o que Jesus ia fazer. O Messias, o escolhido, iria fazer na terra sobre a humanidade. E esta, meu irmão e minha irmã, esta passagem também traz para mim e para você hoje, que nós também tomamos posse desta missão. Como Jesus disse para nós, já nos ensinou: aquele que quer seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. É seguir os passos do Senhor, é também seguir, meu irmão, essa palavra de Deus que Jesus, o próprio Jesus, tomou para Ele, colocou no coração dele esta missão. O Espírito do Senhor está sobre mim.
E que você hoje, nós possamos proclamar isso, viver esta leitura do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Declare isto. E vai mais além, meu irmão e minha irmã. Vai dizendo: o Espírito do Senhor está sobre a minha casa. O Espírito do Senhor está sobre a minha família. O Espírito do Senhor está sobre o meu trabalho, sobre o meu dia a dia. O Espírito do Senhor está sobre a minha missão, sobre o meu chamado. Porque Ele me consagrou com a unção. Porque Ele me escolheu, me consagrou. Meu irmão, que leitura maravilhosa para nós orarmos, para nós nos colocarmos verdadeiramente em oração. Veja quão bela oração você pode fazer e sincera no seu coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou. O Senhor nos consagrou, o Senhor nos escolheu. Para que, meu irmão, Deus nos consagrou? Porque Deus nos colocou essa unção sobre nós para anunciar a boa nova aos pobres de espírito, aos pobres, meu irmão e minha irmã, da palavra de Deus, aqueles que estão, meu irmão, com necessidade da palavra de Deus, de uma boa nova, de uma boa notícia, de algo novo que aconteça na minha e na sua vida e na vida desses. Somos portadores dessa graça de Deus, somos enviados, somos consagrados a isto, meu irmão e minha irmã. Veja os detalhes, meu irmão, veja os detalhes dessas palavras. E o mais importante, meu irmão e minha irmã, para proclamar um ano de graça do Senhor. É tempo de nós proclamarmos, é tempo de nós profetizarmos na nossa vida. O momento é oportuno, meu irmão e minha irmã. O momento agora é oportuno para nós vivenciarmos isso, declarar, proclamar, profetizar um ano de graça do Senhor. E vai proclamando isso, vai profetizando isso diante dessa reflexão, que o seu coração te leve a orar neste momento, e você vai lembrando das pessoas, vai lembrando da sua casa, da sua família, seus filhos, pais, e vai proclamando um ano de graça, vai proclamando um ano de bênção, vai proclamando, meu irmão e minha irmã, sobre a sua vida, um ano de vitória, de realizações, de promessas que Deus vai cumprir na minha e na sua vida. Vai declarando isso, vai declarando que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Senhor deste ano, que é o Senhor da sua casa, da sua vida. E nós seguimos ainda, sobre o Evangelho. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Veja, meu irmão, é um momento também, Jesus também quer falar conosco neste versículo. Entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Meu amado e minha amada irmã. Quando nós somos esses escolhidos de Deus, quando o próprio Deus nos escolhe, nos chama, nós nos colocamos a serviço de Deus, e pela ação do Espírito Santo de Deus, muitos olhares estão sobre nós, não por mérito nosso, mas porque esses olhares precisam. Essas pessoas que nos olham, essas pessoas que fixam o olhar sobre nós, não estão olhando para nós, para a nossa aparência, mas estão vendo em nós o próprio Deus. Estão vendo em nós, meu irmão, a ação de Deus, movendo através da nossa fala, através do nosso canto, através da nossa oração, através da nossa perseverança, através da nossa luta, da nossa garra, da nossa esperança e da nossa fé. E principalmente, vê em nós o nosso amor pelo Senhor Jesus, pelo Senhor dos Senhores. Por isso, meu irmão e minha irmã, diante do Evangelho de hoje, da reflexão de hoje, o momento é o momento certo, é agora o tempo certo de nós proclamarmos um ano da graça de Deus. É momento de nós proclamarmos, de nós
termos no nosso coração este amor pela palavra de Deus. Durante todo esse ano que se inicia, deste 2021, se apegue, meu irmão, à palavra de Deus. Ali está todas as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas questões. Ali está, meu irmão e minha irmã, aquilo que nós precisamos ouvir muitas e muitas vezes. Ali está, meu amado e minha amada irmã. Por isso, abramos o nosso coração, abramos inteiramente e deixamos que a palavra de Deus caia como semente em nosso coração e que nós possamos profetizar um ano da graça de Deus em nós, pelo Espírito Santo de Deus. E aonde Deus nos enviar, que nós possamos ser enviados pelo Espírito Santo de Deus. E que Deus possa nos enviar a esses irmãos cegos, cativos, a esses irmãos que estão oprimidos. Que Deus nos envie, que Deus cuide de mim, de cada um de nós. Meu amado e minha amada irmã, Deus tem um propósito para tudo em nossa vida. Não tenha medo, não desanime, encoraje a si mesmo, encoraje a quem está ao seu lado. Se apegue à palavra de Deus. Mais uma vez eu falo para você, falo para mim mesmo. Busque a palavra de Deus a todo momento. Busque orar com a palavra de Deus. Busque estar, meu irmão, neste ano com a palavra de Deus, orando com a palavra de Deus, se abastecendo, se fortalecendo na palavra de Deus. E tenha certeza, nós iremos vencer, seremos vencedores com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não fique desarmado durante esse ano. Não se desarme, mas desembanhe a espada. Coloca mesmo essa espada desembainhada sobre o seu altar do seu coração. Coloca essa espada, meu irmão, que é a palavra de Deus, em destaque na sua casa, em destaque na sua família e principalmente no seu coração. Uma leitura da palavra, um versículo por dia. Busque a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente da unção de Deus, para que nós sejamos vencedores. Para que nós sejamos pessoas que buscam mesmo ser totalmente de Deus. Não tenhais medo. Busquemos sempre a palavra de Deus. Voltemos o nosso coração para o Senhor. Voltemos inteiramente para Deus. E vamos encerrando esta partilha, fazendo essa leitura, a qual Jesus leu ali, diante a todos aqueles que estavam na sinagoga. Imagina, meu irmão, quando Jesus começou a ler, certamente o Espírito desceu sobre aquele coração, sobre o coração de Jesus. Assim como nós, quando nós lemos, algo transforma dentro de nós, algo muda o nosso coração. Por isso, leia mais uma vez, escute mais uma vez isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e ao cego a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano de graça do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, eis a palavra de Deus. Eis a palavra de Deus, que é viva e eficaz. A palavra de Deus que preenche o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja Deus, porque você está compreendendo isto, meu amado e minha amada irmã. Proclame isso a todo instante. O ano da graça do Senhor. Um ano de bênção, um ano de vitória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.